Oi! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Refletindo Bíblia. Sou Dinara Lopes e hoje eu vim compartilhar com vocês uma palavra que está lá em João, capítulo 14, do versículo 15 ao 18, e João, capítulo 16, do versículo 7 ao versículo 13. Amém? Vamos lá para a primeira leitura, que diz assim: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, virei para vós. Segunda leitura. Quando ele vier, 7, versículo 7. Todavia digo-vos a verdade. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Aleluia. Então hoje eu vim falar sobre o Espírito Santo, nosso melhor amigo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. E eu decidi vir falar sobre ele aqui a partir de algo que aconteceu na minha rotina diária. Fui colocar minha filha para dormir e ela falou comigo: me conta uma historinha. Aí eu falei: tá bom, vou contar uma história. Quando eu falei isso, eu já estava com a passagem bíblica toda montada na minha mente, que eu ia falar sobre Jesus com os discípulos num barco e andando sobre as águas. Mas eu estava com tudo montado. Quando eu comecei a falar, mudou totalmente o percurso da conversa, e quando eu vi, eu já estava falando sobre o Espírito Santo. Eu estava apresentando para ela e falando sobre o Espírito Santo ser uma pessoa. E eu comecei a conversar com ela sobre isso. Enquanto eu falava com ela, o Espírito Santo falava comigo. E foi muito lindo. Então eu entendi, eu preciso falar sobre o Espírito Santo hoje. E de verdade, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Jesus, quando ele veio a este mundo, ele nos deixou muitas palavras, ele falou conosco, ele morreu na cruz, ele se entregou por nós. E quando ele ressuscitou, quando ele subiu aos céus, antes de subir, ele disse para os discípulos que era necessário que ele fosse para que o Espírito Santo fosse enviado. O Espírito da verdade, o Consolador, o mundo não pode receber, mas ele habita em vós. Então o Espírito Santo, ele habita dentro de nós quando nós confessamos Jesus e permitimos que ele entre. Então ele que habita dentro de nós, Deus dentro de nós, habitando dentro de nós. Isso é muito profundo. O Espírito Santo que habita dentro de nós, ele é o nosso Consolador. Ele nos instrui em toda a verdade. Jesus disse que quando ele viesse, ele convenceria um homem do pecado, da justiça e do juízo. E é maravilhoso quando nós entendemos que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E eu comecei a conversar com a minha filha sobre isso. E eu percebi que às vezes nós vivemos uma vida tão automática que nós nos esquecemos do Espírito Santo. O Espírito Santo foi aquele que Jesus enviou para caminhar conosco, dentro de nós, para nos instruir em toda a verdade, toda a palavra. Eu posso dizer para vocês uma experiência bem simples assim que eu tive com o Espírito Santo. Eu não sabia comer de hashi.
Como uma boa dorameira, né? Eu precisava aprender. Eu não sabia. O meu filho aprendeu antes de mim. E eu não sabia comer de hashi. Mas um dia eu falei, Espírito Santo, me ensina a comer de hashi. E eu não sei explicar para vocês como eu aprendi. Mas quando eu me dei conta, eu já estava comendo de hashi. Então, é uma experiência minha. Você pode achar bobagem, mas é algo simples que eu aprendi com o Espírito Santo. Tem tantas outras coisas que eu aprendi com o Espírito Santo. Porque ele é o nosso melhor amigo. E eu comecei a falar com a minha filha sobre isso. O Espírito Santo é o seu melhor amigo. O Espírito Santo é aquele que quando a gente chora, ele vem, ele enxuga aqui as nossas lágrimas, ele colhe, ele leva para Deus. Quando a gente chora, ele nos consola. Filho, não chora, filho. Filho, eu tô aqui. Filho, eu tô com você. E foi muito, muito forte aquela experiência de que enquanto eu falava com ela, Deus falava comigo. Quando a gente está passando por momentos difíceis ou quando a gente sente medo, o Espírito Santo vem, segura na nossa mão e diz, eu tô contigo, eu tô com você, filho, não desiste, vamos lá, bora pra cima, eu tô do seu lado. O Espírito Santo, quando estamos felizes, ele sorri conosco, ele se alegra conosco. Quando entendemos que o Espírito Santo é uma pessoa, tudo muda, a nossa visão muda. E eu ouvi uma vez uma mensagem que fala sobre isso, sobre o Espírito Santo ser uma pessoa. E foi logo no início da minha conversão. Aquela mensagem mudou a minha vida. De você andar com o Espírito Santo, sabendo que ele é uma pessoa. Não você tendo o entendimento de que você anda com uma pessoa, a pessoa do Espírito Santo. Você não anda sozinho. E às vezes, quando a gente chora, quando a gente tá mal, quando as dificuldades vêm, realmente, com os olhos carnais, a gente não consegue enxergar nada. Você olha, não vê nada. Mas se você olhar com os olhos da fé, você vai sentir o Espírito Santo com você. Você vai sentir a presença dele, você vai sentir ele ali, você vai ouvir a voz dele te acalmando. Então, o Espírito Santo é uma pessoa. Comece a olhar hoje para o Espírito Santo como uma pessoa. Comece a se relacionar com ele, sabendo que ele é uma pessoa, ele não é um vento. Ele não é apenas ele não é um vento, ele não é um arrepio. Ele é uma pessoa. Ele não é, eu falo em línguas, isso é o Espírito Santo, não. Isso é uma manifestação dele. Mas o Espírito Santo é uma pessoa. Quando a gente entende que ele é uma pessoa, tudo muda. Então você entende que você não anda mais sozinho. Que você não está sozinho. Que Jesus não te deixou órfão. Quando ele subiu aos céus, se assentou à direita do Pai, ele não nos deixou órfãos. Ele deixou o Espírito Santo, nosso melhor amigo. Então hoje se relacione com ele, ore, fale com ele, tendo o entendimento de que ele é uma pessoa e que essa pessoa está totalmente interessada na sua vida. Que essa pessoa está totalmente interessada em saber os detalhes da sua vida, em saber como foi o seu dia, saber como você está se sentindo. Mas Deus não já sabe? Mas Deus não já me conhece? Mas às vezes o verbalizar, isso faz bem para nós. Quando a gente vai no psicólogo, a gente não senta lá e conta a nossa vida para o psicólogo, para aquele profissional. Então, com o Espírito Santo não é diferente, ele é o melhor psicólogo que nós podemos ter. Então, chegar e contar para ele, Espírito Santo, o meu dia foi assim, assim, assim. Espírito Santo, aconteceu isso, isso e isso. Me ajuda nisso daqui, Espírito Santo. Me liberta nisso daqui. Me transforma nisso daqui. O Espírito Santo, quando a gente começa a se relacionar com ele, que a gente abre o nosso coração e deixa ele trabalhar em nós, ele vai começar a nos mostrar os nossos defeitos também. Ele vai começar a nos mostrar aquilo que precisamos mudar. Mas ele só não vai nos mostrar. Ele vai começar a nos ajudar. Ele vai nos ajudar a vencer isso. Ele vai nos ajudar. Mas eu sou viciado, eu sou preso no vício.
Se você confessar Jesus e você abrir o seu coração para o Espírito Santo entrar, ele vai entrar no seu coração e ele vai começar a transformar você através do relacionamento com ele, uma leitura da palavra, uma busca diária. Fechar a porta do teu quarto e falar com ele no secreto. Espírito Santo, eu estou aqui. Espírito Santo, eu tenho falhas, eu tenho defeitos, tu me conheces. Espírito Santo, tu sabes que eu sou viciado nisso. Espírito Santo, tu sabes que eu tenho esses e esses defeitos, mas me ajuda, me instrui, me mostra o que fazer. Espírito Santo, qual a melhor decisão a ser tomada? Porque eu também li uma passagem no meu devocional diário, eu tenho lido Josué, e eu li uma parte muito forte. Nem estava aqui programado falar sobre isso, mas tem uma parte aonde, deixa eu ver, vou entrar aqui, eu lembro que eu anotei, aqui, lá em Josué capítulo 9, vai falar sobre um povo que se disfarçou. O povo de Israel tinha atravessado o Jordão e estavam agora conquistando as terras, a terra prometida. Então eles estavam guerreando com alguns povos para conquistar aquelas terras. E aí veio um povo, os gibeonitas. Eles vieram, se disfarçaram com uma face de piedade, se disfarçaram totalmente. Eles eram vizinhos do povo de Israel. Eles se disfarçaram com roupas desgastadas, comida, pegaram pão velho e, enfim, chegaram até o povo de Israel para fazer uma aliança com eles e disseram: olha, nós viemos de muito longe porque ouvimos falar do Deus de vocês e tal. Olha que como a gente está cansado, como a gente está desgastado. Olha nossas roupas, olha nossos pés, nossos sapatos, olha a nossa comida. Quando a gente saiu de lá, o pão estava quentinho. Mas de tanto que a gente andou, o pão já tá aqui, cheio de bolor e tal. Eles se vestiram de uma piedade. E aí eles foram ali para fazer essa aliança com o povo de Israel. Mas a Bíblia diz, aqui ó, versículo 14, diz assim: os homens de Israel tomaram da provisão deles. Não pediram conselho ao Senhor. Assim Josué fez uma aliança de paz com eles, prometendo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade prestaram-lhe juramentos. Eles não consultaram ao Senhor. Não pediram conselho a Deus antes de firmar aquela aliança. E isso fez com que eles descobrissem depois que aquele povo eram seus vizinhos. Então tem toda uma história que você vai ler em nome de Jesus, vai se aprofundar mais também. Mas eles não pediram conselho ao Senhor, e isso falou muito comigo. Que às vezes nós tomamos decisões, e isso também foi falado numa ministração na minha igreja ontem. Nós tomamos decisões que não condizem com aquilo que Deus quer, porque nós não pedimos conselho a Ele. O Espírito Santo nos instrui em toda a verdade. Então, quando nós vamos tomar decisões, nós precisamos consultar ao Espírito Santo. Espírito Santo, eu estou fazendo isso da forma correta? Espírito Santo, o que eu faço nessa situação aqui? Espírito Santo, eu devo mesmo formar aliança com essa pessoa? Espírito Santo, quem o Senhor quer que sejam meus amigos? Espírito Santo, quem o Senhor quer que entre dentro da minha casa? Espírito Santo, quem o Senhor quer que eu tenha convívio no WhatsApp? Espírito Santo, quem o Senhor quer que eu siga nas redes sociais? Alguns podem pensar: meu Deus, mas você não tem vida própria, você não sabe fazer as coisas. Eu estou dizendo de pedir conselho, consultar ao Espírito Santo. Porque existem momentos das nossas vidas que nós estamos vivendo tão para nós, que nós fazemos as coisas totalmente sem se importar com o que Deus pensa. Então, o que eu estou dizendo aqui é a importância de nós consultarmos a Deus. E sim, Deus, Ele gosta de estar envolvido nas nossas vidas. Deus, Ele quer que a gente esteja totalmente conectado com Ele como um só. Então, quem eu sigo no Instagram, quem entra na minha casa, com quem eu firmo aliança, é totalmente
de interesse do Senhor. O Espírito Santo se importa com isso também. O Espírito Santo se importa com a nossa vida, com a nossa casa, com a nossa família, com os nossos meios de convívio. Ele se importa, porque com quem a gente firma aliança, isso determina como vai ser a nossa vida depois. Então, consultar ao Espírito Santo é de extrema importância. Não pedir conselho ao Senhor pode nos trazer consequências gravíssimas. Então, talvez hoje você precise entrar no seu Instagram e falar: Espírito Santo, quem eu devo deixar de seguir aqui? Isso aqui não me edifica. Quem eu devo deixar de seguir? Me instrui, Espírito Santo, me direciona do que fazer. Entrar no seu WhatsApp, dar uma olhadinha naquela lista de contatos, falar: Espírito Santo, eu tenho me afastado daquilo que o Senhor tem para mim. Quem eu devo excluir o contato? Quem não deve mais estar na minha lista de amigos? Espírito Santo, eu recebo tanta gente na minha casa. Espírito Santo, eu tenho tantos amigos. Quem realmente são os verdadeiros? Me mostra, Espírito Santo. Quem realmente é para estar comigo? Espírito Santo. E Ele vai te instruir. Ele vai te mostrar, Ele vai te direcionar. Então que a gente entenda que uma vida totalmente direcionada pelo Espírito Santo, ela é totalmente diferente. O Espírito Santo é uma pessoa. Que você possa ter esse entendimento de que Ele é uma pessoa e Ele se importa com a sua vida, Ele se importa com você. Então, desenvolva hoje, se você ainda não tem, um relacionamento de amizade com o Espírito Santo. Convide Ele para ser o seu amigo. Espírito Santo, o Senhor quer ser o meu amigo? Vamos ser amigos? Espírito Santo, pode entrar, pode fazer morada. Amém? Se essa palavra falou ao seu coração, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E compartilhe também essa palavra com alguém que precisa ser amigo do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo.